Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, dando início a mais um culto do Evangelho aqui no canal. E neste momento, se afasta de tudo que possa prender a sua atenção, computador, televisão. Recolha-se em seu cantinho de oração, seu cantinho de estudo. Coloque uma musiquinha relaxante se você gostar, coloque um incenso se você gostar. E se prepare para o estudo da noite. Faça as suas orações do seu jeito, sem se preocupar se são orações grandes, pequenas. Não, é o seu jeito, com a sua fé, com a sua vontade que importa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, piedade filial, item 3. Bom, sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos 10:19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhe também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam.
o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Bom, nós vamos parando a leitura por aqui. Sugiro que você leia todo o item e vamos refletir sobre isso, né? Piedade filial, honrar vosso pai e vossa mãe. Bom, esse é um tema importante hoje em dia, sem dúvida. Por quê? Porque nós estamos presenciando um momento na era da humanidade onde as pessoas vivem mais. Então, de forma geral, nossos pais, nossos avós têm vivido mais tempo do que, por exemplo, os pais e os avós deles. O mundo tem proporcionado isso às pessoas. Por consequência, as gerações de agora em diante terão maior tempo e convívio com aqueles que vieram antes, coisa que já não era tão fácil acontecer, por exemplo, para quem nascia no século passado. E seja como for, o que manda, não é o que pede, é o que manda a lei divina. Que nós devemos amar e honrar nossos pais, independente do que tenham feito, independente de terem eles cumprido ou não um bom papel a nosso lado. É preciso considerar que existem sim pessoas que são maus pais, pessoas que não souberam aproveitar a dádiva que lhes foi dada e que muitas vezes não fez tudo o que podia a seus filhos. E pode ser que boa parte desses filhos tenha para com esses pais alguma mágoa, algum receio. Mas a lei manda que nós amemos, que nós honremos. Não diz para fazermos acepção, não diz para fazermos escolhas, não diz para honrar apenas o bom pai, diz para honrar o pai. Esse é o diferencial. Bom, eu ouvi recentemente uma entrevista do César Carneiro, que é um espírita muito famoso aqui em Uberaba, contando uma experiência que ele teve, que foi a seguinte: com 7 anos de idade, o pai os abandonou. Saiu de casa, largou a mãe com os filhos pequenos e foi para o mundo. Eles nunca mais tiveram notícia do pai e essa mãe precisou se virar, como se diz por aqui, fazendo das tripas coração, para poder criar a meninada sozinha. E ela assim fez. Criou todos os filhos, eles cresceram, cada um seguiu o seu rumo. Quando César já era adulto, já passado da casa dos 30, ele já tinha se tornado espírita, ele conta que orava sempre pedindo aos espíritos que trouxesse alguma notícia do seu pai, porque ele tinha um carinho, um amor por esse pai, ainda que esse pai o tivesse abandonado. E já haviam se passado 30 e tantos anos desde esse abandono, quando então ele descobre que o pai tinha voltado para Uberaba. E ele então vai, recebe esse pai, socorre. Era um pai que já estava doente, muito debilitado pela bebida alcoólica. E quando ele então leva essa informação para a família, se surpreende ao ver que os irmãos não gostaram dessa atitude. Os irmãos diziam: nosso pai nos abandonou, você esqueceu? Você esqueceu tudo que a gente passou? E agora que ele está velho e doente, ele vem procurar a gente? Não se importava conosco quando éramos pequenos, agora se importa? Então a família fez um bloqueio, trouxe uma dificuldade. E ele começou então a vivenciar na própria família conflito, né? O coração dele pedindo que amparasse esse pai na velhice, mesmo esse pai tendo feito tudo o que fez, e por outro lado a família colocando obstáculos. Eis então, em determinado dia, ele procura Chico Xavier, pede uma opinião, e Chico diz a ele que ele não perdesse de vista as bênçãos da mãe dele, que era um bom espírito.
mas que ele pedisse a ela permissão para cuidar do pai, porque era um dever do coração. E ele assim procede. A mãe, apesar de muito magoada, concorda, então ele vai e socorre esse pai. Leva esse pai para morar junto com ele, com a esposa, com os netos, até o fim da vida. Então, esse é um exemplo cristão, é um exemplo que se mostra sempre um estímulo para nós. Talvez não tenhamos tido os pais que desejávamos, mas se Deus colocou em nosso caminho e nós no caminho deles, é porque alguma razão há. E se devemos amparar os pais que não se mostraram para nós verdadeiros exemplos, com que amor e responsabilidade devemos ter para com aqueles que foram verdadeiros pais, amorosos, carinhosos, instrutores, professores, médicos, enfermeiros, que perderam noites a fio, que deixavam de comer uma carne para dar para um filho, que deixavam de comprar uma roupa para comprar um par de chinelo. Então, se nós devemos amparar aqueles pais que não foram exemplos, imagina com que devotamento devemos atender aqueles que foram. Então, que nós possamos na noite de hoje voltar o nosso tempo à nossa infância, revisitar tudo o que nós passamos, a nossa educação, a nossa família, os nossos pais, e refletirmos se estamos honrando realmente aqueles que Deus colocou em nosso caminho como nossos pais. De minha parte, não tenho nada a reclamar. Creio até que Deus foi bastante bondoso comigo ao me colocar numa família que sempre me amparou, que sempre me deu bons exemplos e que me ajudaram, me deram tudo necessário para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Sei que nem todos tiveram essa felicidade, mas seja como for, a todos nós a lei divina é clara, é limpa. Honrai vosso pai e vossa mãe. Aquele que despreza seus pais, aquele que deixa os pais para escanteio, que não os ampara na velhice e na enfermidade, está cometendo um grave erro. Grave erro. Está adquirindo dívidas que pesarão sobre seus ombros de forma muito intensa e que lhe trarão no futuro muito sofrimento e muitas lágrimas. Portanto, se você que está me ouvindo é alguém que não honra seu pai e sua mãe, a partir de hoje a minha sugestão é: passe a fazê-lo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.